da Globo. Vamos pegar aqui. A Globo, quando pegou a fala do ministro da Educação, Weintraub, né? Desceu a lenha. Mas não falou nada, por exemplo, da fala de Paulo Guedes. Porque fazia parte da agenda dela. Isto é, a lógica de colocar a bomba no bolso do inimigo. Vai havendo coalizões de conveniência, né? Conveniência. Se fosse então, isso. Você nota claramente que a pauta identitária a Globo abraça em muitos momentos, né? E ela traz até determinadas contribuições. Mas a pauta do trabalhador... A econômica, não. A econômica, não. E a condição do trabalhador. Então, até nisso, né, nossas elites são conflituosas. O que eu ia direcionar para você, Cleiton, aproveitar, eu acho que João Paulo também poderia contribuir, é isso aqui, a declaração, a pergunta de José Inácio Carvalho. A declaração do lockdown é uma tirada de liberdade? É impedir o direito de ir e vir? Eu pensei que era... João, essa pergunta, para eles responderem já as duas, essa pergunta casa muito com a Diana Lívia, que está no chat, que diz o seguinte: algum de vocês poderiam comentar sobre a aplicação do direito em relação à pandemia? Como saber aonde começa o seu direito e onde ele termina, assim como quando começa o do outro? Como julgar qual direito se sobressai para assim impor de forma democrática medidas em relação à pandemia? A ideia de cidadania que a gente tem discutido aqui, ela tem muito a ver com a coisa da justiça também. E há um certo equívoco, ao meu ver, quando se pensa que a justiça é você tratar de forma igual a todos. Né? Eu acredito que a justiça seja você tratar com igualdade os iguais e com desigualdade os desiguais. E no território brasileiro, no caso do Brasil, a gente tem pessoas que não têm direitos. Não têm direitos. Né? Então, se você pensa a legislação, a política pública, como ela é moldada como se fosse para ser colocada sobre uma superfície plana. Essa superfície, do ponto de vista prático, ela é cheia de recortes, de diferenças. E a gente poderia observar essas diferenças a partir da ideia de cidadania. Aqueles que têm mais poder e aqueles que estão aquém de qualquer ideia básica de direitos. Se a gente for, então, mais adiante e começar a discutir a ideia do acesso, né, do direito de ir e vir, como sendo um direito, uma política, e observar isso dentro do contexto agora da pandemia, a gente vai estar trabalhando dois momentos distintos. Primeiro é um momento permanente. O direito de ir e vir foi pensado fora da pandemia, não dentro da pandemia, não para a pandemia. Qualquer recomendação que você tenha, do tipo ficar em casa, fique em casa, vem no sentido de conservar a sua saúde. Isso é óbvio, isso é muito importante. A questão é quando essa recomendação, assim como a anterior, é confrontada com a necessidade que as pessoas têm de ir para a rua trabalhar e ganhar o dinheiro do pão que vai alimentar o filho de manhã. Garantir o dinheiro da conta de luz, da conta de água, do aluguel, para não ser despejado de casa. Então, nesse caso, é muito importante a gente saber que, até mesmo, acredito eu, dentro da tradição jurídica, existe a necessidade de se avaliar cada situação. E no caso explícito da análise geográfica, essa situação se dá quando a gente se depara com uma realidade que é complexa e demanda várias interpretações. Então, assim como a questão da política, a gente vai ter ali políticos que defendem ser um quinhão no território brasileiro. Fazem política para os seus, e não para todos. A gente vai encontrar situações pessoais, individuais, que se conflituam, muitas vezes até, e a gente tem visto isso, com a recomendação da OMS ou de qualquer prefeitura municipal, Secretaria de Saúde, de ficar em casa. Por quê? Porque há uma outra situação que se sobrepõe, que é a da necessidade da sobrevivência. Né? Isso é diferente, inclusive, vale destacar, que isso não deve ser utilizado para se justificar qualquer tipo de posicionamento. Por exemplo, aquele do Leblon, que a gente observou no início aqui da discussão. Ali você tinha uma falta de respeito, não era exercício de cidadania.
Era uma falta de respeito com o profissional, com a própria condição de saúde pública que a gente se encontra hoje. Né? E isso envolve também outros itens que já foram aqui discutidos, acho que o Ciro falou bastante disso, que envolvem as relações de trabalho, a questão da corporidade, enfim. Mas eu vejo muito sob essa ótica, ou seja, não há uma resposta padrão, sobretudo se tratando aqui dessa análise. Né? Eu penso que seja importante a gente observar a realidade como ela é. A lei faz parte dessa realidade. Ela muitas vezes não se aplica totalmente a ela. E acredito muito que os colegas da área do direito, eles têm discutido isso sob a ótica da filosofia, sob a ótica da realidade social também. Ok, João Paulo. Só para... Acho que você falou quase tudo, falou tudo. Eu estava vendo uma entrevista, para ser mais preciso, de algum jurista na CNN, e ele tinha falado justamente dessa questão que a gente vive um estado de exceção, né? É um momento excepcional. Então, nesse momento excepcional, o Estado tem que garantir sua vida. Nesse sentido, o direito à vida e à saúde seria preponderante em cima do direito de ir e vir, até porque se você estiver morto, você está livre só para ir para o céu. Né? Você não vai estar livre para ir para canto nenhum. Né? E nem pior, né? Essas reivindicações, às vezes, de direito de ir e vir num cenário excepcional, eu volto para aquilo que eu falei, né, naquele o liberal de conveniência, porque se tivesse um exército se confrontando na rua, ninguém reivindica direito de ir e vir. Né? Não, tá tendo uma guerra aqui, vou ali comprar um pão, ninguém vai sair de casa, porque sabe que a sua vida está sendo ameaçada por um tiro. Né? Então você não vai, uma bomba, uma granada, ou o que seja. Ninguém reivindica direito de ir e vir. Ô, Cleiton, nessa perspectiva, é bom lembrar que o pessoal do direito, inclusive os direitos fundamentais no Brasil e os direitos humanos a nível internacional, eles são movidos por vários princípios, dentre eles o princípio da proporcionalidade dos direitos. Então, quando vai ocorrer esse caso de que deve prevalecer o direito de ir e vir ou o direito à proteção de contágio, o direito à vida ele é considerado um direito mais fundamental do que o direito à liberdade, inclusive em toda a sociedade, inclusive desde a origem da defesa das ideias liberais, das liberdades individuais, o direito à liberdade ele nunca foi um direito sem limite. É só lembrar o clássico do liberalismo, o Barão de Montesquieu, no século XVIII, o espírito das leis, que ele costumava dizer o seguinte, numa sociedade livre, você não é livre para fazer o que quer, mas o que deve fazer. Então, o princípio de liberdade, ele nunca foi o princípio de que eu vou fazer o que eu quiser, independente do Estado. Óbvio que há preocupações de como o Estado pode controlar isso, mas isso dá pano para outro debate futuramente, que é o do capitalismo da vigilância a partir das tecnologias. Como, por exemplo, o uso dessas tecnologias por um Viktor Orbán da Hungria não poderia direcionar para um Estado mais autoritário. Mas isso é uma outra circunstância, certo? Não é o caso que cabe aqui no Brasil. Eu acho que aqui no caso brasileiro é muito mais uma questão de menino mimado. Pois é. Então, aquela liberdade do eu quero fazer e pronto. E pronto. Né? Mais ou menos isso. Camila fez uma pergunta aqui. Tem uma pergunta de Camila às 9h03. Professores, vocês acham que a quarentena seria uma maneira do meio ambiente conseguir se reconstruir, considerando a falta de intervenção humana? Essa vai direto para João Paulo, João né? Paulo, Olá, Camila. Eu quero já agradecer também aqui, né, gente, a todos que já fizeram aí suas perguntas, né? Muito obrigado pelas contribuições. Igualmente a você, Camila. Eu acredito que o que nós temos aí a reconstruir não é o meio ambiente. Acho que é a sociedade mesmo que a gente vive, sabe? O meio ambiente não fala por si. Né? O meio ambiente, se você imaginar, enfim, o conjunto de condições químicas, físicas, biológicas que compõem a morada do ser humano e de todas as outras espécies na face da Terra, não chegam para a gente e falam, olá, eu sou o meio ambiente. É o ser humano, que historicamente tem desenvolvido modelos de conceber
esse meio ambiente, objetificá-lo para atender seus interesses, a ética que ele pressupõe para cada período como adequada. Né? Hoje em dia, a gente, inclusive, fala de ética ambiental, por exemplo, pensando nos direitos dos animais, etc. Né? Mas o que eu acredito aqui que temos mais um momento histórico, dialético, de crise, e essa é uma crise, como eu já disse em outro momento, que vai além da crise da Covid. Inclusive, até aproveitando para abrir um parênteses, né, a gente teve vários outros problemas semelhantes à Covid-19 em outros momentos da história, mas que não foram iguais devido às circunstâncias técnicas que hoje são inéditas. Né? Essa globalização, ela relativiza as distâncias, diminui o tempo de deslocamento de um ponto a outro do espaço, o avião, os grandes navios, o automóvel, né? Mas lá no século XIV, se não me falha a memória, o Ciro pode me ajudar nisso, a gente teve a peste negra, que matou milhões de pessoas. Né? No início do século XX, nós temos a gripe espanhola, e eu acredito que não é preciso fazer como o Giovanni Boccaccio, que escreveu o livro Decameron, né, com aquelas 10 personagens, né, 7 mulheres, 3 homens que se isolam no momento da pandemia para pensar um outro mundo. Eu acredito que, tomando por base esse exemplo, no atual momento, esses mais de 7 bilhões de pessoas que estão aí vivendo cada qual em seu ambiente, mas todos impactados por esse processo de globalização perverso, como já colocou o Milton Santos, precisam ter o direito, já há muito tempo negado, de serem autônomos e pensarem nos seus destinos. Né? Esse processo de recriação que perpassa também pela questão ambiental. A gente tem falado hoje muito de desenvolvimento sustentável. Né? Em que medida esse desenvolvimento sustentável que se fala não é mais do mesmo do progresso que tanto foi importante lá para as nações desenvolvidas do século XIX para o século XX, estabelecerem territórios e processos de controle, controle e domínio de culturas, fatiando arbitrariamente territórios na África, na Ásia, por exemplo. Né? E isso, inclusive, faz parte da discussão ambiental mais atual que nós temos, né? Que passa pelo controle dos recursos naturais que são fundamentais para a movimentação da economia. Não adianta a gente discutir energias renováveis, tecnologias que sejam mais limpas, se isso não refletir um processo de libertação dos povos que historicamente têm ficado aquém de suas liberdades. É dessa reconstituição que eu acredito importante nós pensarmos. Isso envolve, com certeza, a questão ambiental, mas o centro aí, ao meu ver, é ainda a construção de um homem e de sua liberdade plena. Isso perpassa também pela questão da cidadania, com certeza. E aí, tem uma pergunta aqui, alguém mais quer responder a questão que foi levantada sobre o meio ambiente? Tem uma pergunta aqui do Gutenberg Costa. Existe liberdade vigiada? E aí, Jesus? É você mesmo. É você que pergunta e você que responde. Sou eu mesmo? Eu diria que toda liberdade é vigiada, né? Vai depender do grau. Se você pensar a liberdade no sentido político, a liberdade só nasce por causa do outro, né? Ela é sempre dialética. Não tem como você ser livre no sentido o cara isolado na ilha. Ele não é livre de porra nenhuma, ele só tá lá sozinho. Ele não tem liberdade. Liberdade é sempre algo social. E a liberdade, ela é sempre mais, ela sempre evolui no sentido dialético também. Quanto mais o outro é livre, você é livre junto, né? Eu, por exemplo, um homem hoje consegue ter um brinco na orelha, que era visto algumas décadas atrás como algo feminino, hoje não é, porque um homem usou, a mulher